Existem duas grandes crises acontecendo no mercado de renda fixa nesse exato momento, e quem não entender essas crises provavelmente vai continuar investindo errado para o resto da vida. Nesse vídeo eu quero te mostrar quais são as duas grandes crises que estão acontecendo, e no final desse vídeo não quero te mostrar o que você deve fazer com o seu dinheiro, mas sim o que eu já estou fazendo com a carteira de investimentos de vários clientes aqui da consultoria, para você ter uma noção de como que o mercado está complexo, como o mercado está um pouco bagunçado nesse ano de 2026. Desde o final do ano passado, o setor bancário brasileiro vem passando por toda essa instabilidade gerada pelas fraudes do Banco Master. Nós já tivemos a liquidação do Banco Master, Lexbank, Banco Pleno e agora, mais recentemente, o FGC terminou o pagamento do Will Banking, que é o braço digital do Banco Master. Agora, os olhos do mercado se voltam para esses efeitos rebote dos casos do Banco Master, principalmente em relação ao BRB e ao Digimais. No caso do BRB, as notícias que saem todos os dias parece que só pioram a situação do banco. Recentemente, o site Metrópolis afirmou que o Banco BRB comprou 30,4 bilhões de créditos podres do Banco Master, e não os 12 bilhões que era o que tinha saído na imprensa anteriormente. Além disso, o mesmo site afirma que de todas as compras de carteiras de crédito que o BRB fez recentemente, 95% dessas carteiras foram compradas diretamente do Banco Master. Ativos que incluem empréstimos falsos, empréstimos sem lastro e operações que não têm garantias suficientes para casos de inadimplência. Isso fez com que o BRB, um banco público com funções muito mais do que apenas financeiras, mas funções de patrocinar e incentivar a economia do Distrito Federal, tivesse problemas para manter as portas abertas. Isso gerou tantos problemas que o BRB teve que passar por uma auditoria, e por conta dessa auditoria, no dia 31 de março, o BRB não divulgou os seus resultados para o mercado, correndo um grave risco de fechar as portas por não ter cumprido as legislações vigentes. Por conta dessa estrutura e desse problema todo, o BRB tem lançado no mercado taxas muito acima da média dos outros emissores para tentar captar dinheiro e se recapitalizar para fazer as operações funcionarem normalmente. Nos últimos dias, nós temos visto LCIs do BRB equivalentes a taxas de quase 130% do CDI. Então você imagina que um banco estatal, um banco que tem ali como principal sócio um governo distrital, tem as maiores taxas do mercado, concorrendo inclusive com bancos de menor porte que estão lançando taxas menores. Hoje, investir nesse banco, que em tese é público, é mais arriscado do que investir em bons bancos, mesmo que esses bancos sejam menores que o BRB. E isso gera tantos problemas que mais um uso do FGC pode estressar muitos investidores. Nós temos várias pessoas aí que já usaram o FGC no Banco Master, no Will Bank, em até outras instituições em alguns momentos, principalmente em 2021, que nós tivemos também liquidações extrajudiciais de duas instituições do Brasil. Esse estresse faz com que muitos investidores não queiram usar o FGC novamente. E por isso, se você tem CDBs, LCIs, LCAs ou ativos, né, do BRB como um todo, eu vou deixar um vídeo aqui para você dar uma olhada, onde eu explico o que você tem que fazer com seus investimentos do BRB nesse exato momento. Uma outra preocupação é quem tem conta no BRB e saldos na conta corrente, principalmente aquelas pessoas que usam dinheiro no dia a dia. Essas contas, em caso de liquidação do Banco BRB, também serão bloqueadas pelo FGC e o pagamento só será feito posteriormente. Então, se você tem dinheiro da sua conta de água, luz, internet, contas do dia a dia como um todo, ou o seu supermercado, que seja, esse dinheiro pode ser bloqueado a qualquer momento. E para o banco, isso é uma ameaça muito grave, porque essas pessoas tirarem dinheiro dessas contas também descapitaliza o banco e faz com que a situação fique ainda mais complexa. Esse reajuste do BRB, essa reordenação do BRB, também passa por empecilhos na justiça, porque o plano de recuperação não foi bem visto por especialistas e tivemos também algumas batalhas judiciais no meio do caminho. Então a situação do BRB é bastante complexa sim. Por outro lado, um outro efeito rebote do Banco Master tem sido a questão do Digimais. Um banco que historicamente trabalhou com a classe C e D do sudeste do país, trabalhando principalmente com financiamentos veiculares para pessoas de menor renda, agora parece que tem um rombo de 8,5 bilhões de reais, porque fez operações também ligadas ao Banco Master, a Reag Investimentos e também a Fictor. Todas essas empresas já com operações encerradas, tanto pelo Banco Central quanto por recuperação judicial. Então o Digimais também tem crédito sem lastro, comprou carteiras de crédito sem lastro e descapitalizou completamente o banco, também se envolvendo numa batalha judicial mais recentemente.
No caso do Digimais, as notícias afirmam, principalmente o portal Valor Econômico, que o BTG estaria em negociações avançadas para comprar o Digimais. Fato é que as taxas do Digimais no mercado tradicional caíram nos últimos meses, o que representa talvez uma melhora, mas sim, o Digimais ainda vem entregando CDBs, e ativos de renda fixa com taxas acima da média do mercado também. Quando você olha para o mercado secundário, que é aquele mercado onde os investidores estão vendendo seus próprios CDBs, o que mais aparece são ativos do Digimais e principalmente, mais recentemente, do BRB. Aqui na consultoria, nós já nos desfizemos de todos os papéis dos investidores que chegaram na consultoria com esses ativos e também não estamos alocando nesses ativos já há algum tempo, porque aqui a gente preza por emissores de qualidade, principalmente ativos de diversificação, tanto no Brasil quanto internacional, falando da estrutura de renda fixa. Na prática, isso quer dizer que esses bancos estão correndo perigo e se você tem patrimônio nesses bancos, também está correndo perigo por consequência. Mesmo que você tenha a proteção do FGC em muitos dos casos, do dia da liquidação até o pagamento do FGC, o seu dinheiro ele fica parado, rendendo absolutamente zero. E isso vai deteriorando seu patrimônio ao longo do tempo, principalmente quando você passa por 3, 4, 5 liquidações de bancos, o seu dinheiro fica 60 dias parado, sem render absolutamente nada. E isso, claro, mexe na performance geral da sua carteira de investimentos. Além disso, as preocupações recentes do próprio FGC com a quantidade de liquidações que tem acontecido, geram uma discussão de que, claro, o FGC não é infinito, e ele pode acabar em algum momento, ou caso ele não acabe, vai precisar de um esforço coletivo muito grande de todos os bancos para salvar o fundo garantidor de crédito. Então, talvez seja uma boa hora para você relembrar o fato de que o FGC é uma proteção adicional e não um argumento para você investir em renda fixa de péssima qualidade. O FGC deve ser usado da mesma forma que o seguro do seu carro. Quando você contrata o seguro do seu carro, você não sai arrebentando todos os fios de calçada e batendo em todas as árvores da rua. Você dirige com cautela, você protege a sua vida, mas você sabe que se você precisar e algo sair fora do normal, o seu seguro veicular está ali para proteger você. Na sua renda fixa deve ser exatamente a mesma coisa. Você deve escolher os melhores emissores, bons ativos, com excelentes taxas pareadas pelo risco que esses ativos correm, mas se algo der errado no meio do caminho, aí sim você tem o FGC. De forma alguma você tem que comprar péssimos ativos por causa do FGC. E isso é um questionamento que muitas pessoas não se fazem, e quem tem pior retorno na renda fixa geralmente usa o FGC como um argumento de defesa para fazer péssimas escolhas de investimento. O que nos leva justamente à segunda crise que nós temos no mercado de renda fixa, que é a crise que não tem a proteção do FGC, e que pode sim dilapidar o seu patrimônio do dia para a noite sem recuperação. Nós estamos falando das empresas emissoras de crédito privado, principalmente CRIs, CRAs e debêntures, que têm passado por uma grave crise no país por conta da Selic alta por muito tempo. Quando a gente fala de renda fixa, muitas pessoas acreditam que quando a Selic está mais alta, isso gera uma grande oportunidade. O que é uma meia-verdade, porque quando a Selic fica alta por pouco tempo, isso sim pode representar a oportunidade de você comprar ativos a taxas mais altas e ter uma boa performance na sua carteira. Agora, quando essa Selic começa a ficar muito alta por muito tempo, as empresas começam a ficar bastante pressionadas. A dívida dessas empresas cresce e isso faz com que elas precisem gerar um caixa muito maior do que costumeiramente conseguem gerar. Para você que está recebendo uma taxa alta pode ser bom, mas para a empresa que está pagando pode ser um problema irreversível. É o que nós vimos no caso de Raízen e Grupo Pão de Açúcar, duas empresas gigantescas no mercado de crédito brasileiro, principalmente a Raízen, que apresentaram suas recuperações judiciais. No caso da Raízen, as pessoas que emprestaram dinheiro para a empresa agora podem receber como pagamento as ações da própria companhia. E você sabe que essas ações devem apresentar queda na Bolsa Brasileira porque esses ativos vão representar uma empresa que está em recuperação. E são poucos os investidores que realmente vão confiar que essa empresa vai sair do buraco. No caso do Grupo Pão de Açúcar, optou-se por uma recuperação extrajudicial fora dos trâmites da justiça normal para tentar ainda dar mais agilidade ao processo. Hoje, as dívidas estimadas do Grupo Pão de Açúcar estão na casa de 4,5 bilhões de reais. É muita grana para uma empresa que trabalha num segmento estável, que é o segmento de supermercado. Não bastasse isso, Oncoclínicas, Companhia Siderúrgica Nacional e Braskem também estão passando por graves problemas e além dos títulos que essas empresas emitem diretamente, os fundos de investimentos em renda fixa que compraram esses ativos dessas empresas também estão sofrendo efeito rebote.
Então você que tem fundos de investimentos mais arrojados dentro da renda fixa, também está vendo performances ruins. Então você soma essa crise no crédito privado brasileiro, principalmente por conta da Selic mais alta, mas também por todo esse problema da guerra entre Irã e Estados Unidos, você tem uma tempestade perfeita para que os fundos de renda fixa tenham performances inclusive negativas no mês de março. A maioria dos fundos de renda fixa no país performaram 20, 30, 40% do CDI no mês de março e muito provavelmente vão entregar performances bem ruins no mês de abril, caso esse cenário não seja revertido. Claro que aqui nós estamos falando dos fundos que não têm uma qualidade de crédito na carteira e que não possuem uma diversificação grande o suficiente para passar por esses impactos. Por isso que você que investe através de fundos de investimentos também precisa fazer uma curadoria dos seus investimentos nesses ativos para que os gestores que você escolha não sejam gestores que corram riscos adicionais desnecessário. E isso faz com que você entenda de uma vez por todas que o cenário de renda fixa não significa necessariamente segurança. A renda fixa ela tende a ser mais segura do que a renda variável, mas você precisa entender que essa tendência só vai ser cumprida se você escolher bons ativos e bons emissores para emprestar o seu dinheiro. Se você simplesmente sai comprando CDBs, LCIs e LCAs somente vendo a taxa que aparece na tela da sua corretora, você está cometendo o maior e mais básico dos erros para quem está começando a investir e para quem quer construir patrimônio a longo prazo. Isso vai entrar exatamente no ponto do que você deveria fazer com a sua carteira de investimentos, porque é exatamente o que eu tenho feito com a carteira dos meus clientes nesse exato momento na consultoria. Para começar, é importante que todas as pessoas tenham uma estratégia de investimento. Se você não tem uma estratégia de investimentos, a chance de você operar através de notícias é muito grande. E quem opera através de notícias, comprovadamente ganha menos dinheiro no longo prazo. Então, se você tem esses créditos de péssima qualidade, CDBs, LCIs e LCAs de empresas muito ruins, seu primeiro pensamento tem que ser: onde é que eu quero chegar e como que eu vou montar uma carteira de investimentos adequada para o meu perfil como um todo? Se você não tem essa resposta, você já está investindo errado e provavelmente você vai cair no risco da ruína em algum momento. Se a sua estratégia é simplesmente sair comprando ativos por conta da rentabilidade que eles podem te dar, eu sinto te dizer que você não tem nenhuma estratégia de investimentos. Por isso, se você não tem uma estratégia de investimentos e quer construir uma boa estratégia de investimentos baseada no seu perfil, no seu objetivo, vou deixar o link na descrição para você falar diretamente comigo e começar numa consultoria realmente profissional e que vai trazer para você uma estratégia para longo prazo, para você construir o patrimônio e entender o que faz sentido para você e o que você tem que deixar de fora da sua carteira de investimento. Além disso, se você não diversifica o seu patrimônio em diversos países e diversas teses de investimentos, você está correndo um grave risco da ruína, porque esse cenário de problemas na renda fixa tem sido bastante concentrado dentro do Brasil. A renda fixa americana, europeia e asiática tem, claro, seus momentos, mas quando você diversifica o seu risco, a chance de você zerar o seu patrimônio ela é praticamente nula. Então, sim, continua com essa estrutura de diversificação de patrimônio fora do país. Aproveita agora que o dólar está mais barato e começa a fazer essa diversificação em contas internacionais. E lá você consegue achar renda fixa pagando taxas muito boas e emprestando para gigantes empresas do mundo. Você pode emprestar dinheiro para a Nike, para a Microsoft, para o Google, para a própria Netflix e para outras gigantescas do mundo todo. E você sabe que é muito melhor você emprestar para essas empresas multinacionais que são indispensáveis na nossa vida, de certa forma, do que você emprestar simplesmente para um banco que você só conhece o nome e a taxa que ele vai te remunerar. Para quem quer correr um pouco mais de risco, nós temos empresas de qualidade caindo 30% no ano. Nós temos uma possível bolha de IA se aproximando, segundo alguns especialistas, isso vai abrir uma janela de oportunidade gigantesca. Os títulos públicos americanos estão pagando taxas bastante altas quando a gente olha para o histórico. Então você consegue sim buscar segurança e rentabilidade, olhando para o longo prazo e gerar uma eficiência muito maior no seu portfólio em dólar, em moeda forte, não uma moeda fraca como a nossa moeda brasileira. Por isso o grande ponto é sim continuar com a diversificação, aproveitar o dólar baixo, sempre fazer isso, mas principalmente fazer isso com consciência e estratégia. Você não pode simplesmente sair jogando seu dinheiro para tudo que é lado porque você acha que você vai ter um bom retorno. Não é assim que as coisas funcionam. Você tem que começar a tratar com maturidade o seu dinheiro, porque a crise da renda fixa tem que te deixar algumas lições, alguns ensinamentos. E se você não entender esses ensinamentos, você vai continuar batendo nos mesmos erros e vai correr os mesmos riscos para o resto da vida. Se você gostou desse vídeo, deixa o like e se inscreve no canal e eu vejo você nesse vídeo que vai aparecer na tela.